Espero que sim. Aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Meus queridos, mais uma aula. Livro de atividades, páginas 7 a 10. Tipos de sujeito. Lembrando que é uma revisão, recapitulação. Simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente. Faremos a correção do livro didático, visto 5, páginas 22 a 25. Vamos de mensagem do dia para alegrar o teu coração. Que Deus proteja a tua caminhada e que a tua vida seja leve e cheia de vitórias. Confia sempre em Deus. Peça sempre em suas orações que Ele te proteja e proteja as pessoas que te cercam e que Ele te leve sempre para o melhor caminho e que a sua caminhada seja leve e cheia de alegrias. É o que eu te desejo no dia de hoje. Queridos, vamos relembrar os tipos de sujeito, iniciando pelo sujeito simples. Possui apenas um núcleo e este vem exposto, ou seja, ele vem explícito. Os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens, gente. Preste atenção. Eu não vou colocar só homens, eu coloco tudo que acompanha esse substantivo, os homens. Quando os senhores forem fazer a retirada do sujeito, você sempre tira tudo que vem junto com o sujeito, ok? Segundo, Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Reparem que eu faço a pergunta quem para saber quem é o meu sujeito. Então, quando a pergunta for respondida, exemplo, quem destrói a natureza? Os homens. Então, os homens automaticamente será o meu sujeito. Quem é perfeito? Deus. Respondi a pergunta, já sei quem é o meu sujeito. Vamos lá. Agora, sujeito composto. Possui dois ou mais núcleos que também vêm expressos na oração. Exemplo, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem é o meu sujeito? Eu pergunto, quem pastavam? Qual é a resposta? As vacas brancas e os touros pretos. Então, eu tenho aí dois sujeitos, por isso é sujeito composto. Observem, está grifado as vacas brancas e os touros pretos. Eu grifei todo o meu sujeito. Se fosse para eu retirar, por exemplo, uma questão, retire o sujeito da oração. Aqui eu retiraria todo o meu sujeito, as vacas brancas e os touros pretos. Bom, a cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, vou perguntar, quem lhe torturavam? Resposta, a cegueira e a pobreza. Então, quem são os meus sujeitos? A cegueira e a pobreza. Vamos lá para a próxima. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. A pergunta, quem são agravantes das doenças daquele povo? A resposta, fome e desidratação. Então, retiro tudo, a fome e a desidratação, sujeito composto. Eu e a turma fomos ao jogo. Quem fomos ao jogo? Eu e a turma. Reparem que no meu sujeito simples eu tenho um sujeito e no meu sujeito composto eu tenho dois ou mais sujeitos. Próximo sujeito, sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se, por isso, o nome de sujeito implícito, gente. Em algumas gramáticas, vocês não encontrarão mais sujeito oculto, mas sim elíptico, desinencial ou implícito. Implícito porque está ali escondidinho, está oculto. Vamos lá. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preço. Sujeito, nós, mas ele está ali, ó, escondidinho, mas eu consigo
identificar pela desinência ali verbal. Estamos. Quem estamos? Nós. Mas ele está escondidinho, por isso ele é oculto, ele é implícito. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem quero que chegue de viagem o mais rápido possível? Quem quero? Eu quero. Então, escondidinho ali pelo verbo querer ali, quero, eu consigo identificar esse sujeito que está escondidinho. Estudaremos toda a matéria. Quem estudaremos toda a matéria? Nós. Olha como eu consigo identificar o meu sujeito pela desinência do verbo. Eu analiso analiso o meu verbo e olho quem eu poderia encaixar antes desse verbo. Então, eu consigo identificar pela desinência verbal e sei que meu sujeito ele está ali escondidinho. Vamos para o próximo. Sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe. Não, vamos aí a algumas dicas para você identificar o sujeito indeterminado. Vocês já viram? Vou só voltar aqui um pouquinho. Vocês já viram que o sujeito oculto, eu consigo identificá-lo pela desinência verbal, apesar dele não aparecer na frase. Já o indeterminado, ele não aparece na oração por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que ele existe. Eu posso identificá-lo. Verbo na terceira pessoa do plural, exemplo de frase. Dizem que a família está falida. Alguém diz, mas não se sabe quem disse. Disseram que morreu do coração. Alguém diz, mas não se diz quem que morreu do coração. Fizeram um trabalho. Alguém fez o trabalho, mas não se sabe quem fez esse trabalho. Segunda dica, verbo na terceira pessoa do singular, mais a palavrinha se, que é índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, precisa-se de mão de obra especializada. Não se pode determinar quem precisa, mas eu consigo identificar que é um sujeito indeterminado pela partícula de indeterminação do sujeito, a partícula se. Se, função sintática, ela pode ser uma partícula passivadora, acompanha o verbo transitivo direto e serve para indicar que a frase está na voz passiva sintética. Para comprovar, pode-se colocar a frase na voz passiva analítica. Exemplo, faz-se unha, voz passiva analítica, unhas são feitas. Alugam-se casas e apartamentos. Casas e apartamentos são alugadas, na voz passiva analítica. Índice de indeterminação do sujeito. Vem acompanhando o verbo transitivo indireto, um verbo transitivo, sem sujeito claro, um verbo de ligação. Serve para indicar que o sujeito da oração é indeterminado. A voz é ativa. Nesse caso, não é possível pôr a oração na voz passiva analítica. Exemplo, necessita-se de voluntários para o hospital, verbo transitivo indireto. Nesse lugar, se é tratado como um animal, verbo de ligação. Ainda se corre o risco de perder o oxigênio, verbo intransitivo. Agora vamos para o sujeito inexistente. Também chamado de oração sem sujeito, é designado por verbos que não correspondam a uma ação, como fenômenos da natureza, entre outros. Aqui, algumas dicas. Verbos indicando fenômeno da natureza. Exemplo, choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Eu tenho aqui choveu, é o que? Um fenômeno da natureza. Fez sol também, um fenômeno da natureza.
Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. Há pessoas que não valorizam a vida. Terceira dica. Verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz meses que não a vejo. Faz sempre frio nessa região do estado. Gente, então, se eu tiver esses casos, eu terei aí um sujeito inexistente. Verbos indicando fenômeno da natureza, verbos haver no sentido de existir ou ocorrer, e verbo fazer indicando tempo ou clima. Agora chegou a hora da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá. Livro de atividade, página 7. Já falamos do decorrer do vídeo nos tipos de sujeitos, que nós estamos fazendo uma revisão, que foi o sujeito simples, o composto, o oculto, indeterminado e o sujeito inexistente. Bom, aqui no livro também tem o conceito, tem os exemplos. Vamos agora para as atividades. Bom, atividade, primeira questão diz o seguinte: leia os trechos para responder as questões relativas a ele. 1 bilhão de pessoas são vítimas da fome. A produção da agricultura mundial é suficiente para sustentar, alimentá-las, mas os produtos não são distribuídos adequadamente. Mesmo que fossem, muitos não teriam condições de comprar e os preços não param de subir. Vamos lá, página 8, diz o seguinte: fazer a leitura do trecho 2. Trecho 2. Inspire profundamente e prenda a respiração. Você está envolvido em uma atividade misteriosa. Em média, os seres humanos respiram automaticamente 12 vezes por minuto e esse ciclo, em conjunto com os batimentos cardíacos, é um de nossos dois ritmos biológicos vitais. O cérebro ajusta a cadência da respiração às necessidades do corpo sem nenhum esforço consciente disso. Mas todos temos a capacidade de deliberadamente prender a respiração por curtos períodos. Terceiro trecho. O sujeito entra na loja de produtos veterinários e diz: quero remédio para pulgas. Pois não. De que as suas pulgas sofrem? Gente, se ele tivesse formulado direito a pergunta dele, se ele tivesse dito: quero um remédio para curar ou para eliminar as pulgas do meu cachorro, aí o vendedor teria entendido, ok? Vamos lá. Letra A. Em 1, quer dizer que é no trecho 1, o sujeito da forma verbal em, mesmo que fossem, é. Muitos, as condições, os preços ou os produtos. Uma alternativa dessa aqui está correta. Vamos lá na letra B. Em 1, ainda no trecho 1, como você classifica o sujeito da oração? 1 bilhão de pessoas são vítimas da fome. Esse sujeito, você vai analisar primeiro aonde está o sujeito. Uma dica: pegue seu lápis, marque aí, faça um traçadinho, escreva sujeito, escreva predicado, que fica bem melhor. E esse sujeito, ele é simples ou ele é composto? Só uma das alternativas estará correta. Letra C. Em 2, quer dizer, no trecho 2, qual a classificação do sujeito das orações? Inspire profundamente, prenda a respiração. Gente, nós temos aí um período composto. Nós temos mais de uma oração, então nós temos 2 orações. Por isso que diz classificação das orações. Inspire profundo, uma oração, e prenda a respiração, outra oração. Então, esse sujeito, você vai dizer se ele é simples, se ele é composto, se ele é oculto ou se ele é inexistente. Aí você vai escrever aqui, tá? A classificação desse sujeito. Letra D. Em 2, quer dizer, no trecho 2, como você classifica o sujeito da forma verbal destacada no trecho a seguir?
mas todos temos a capacidade de deliberadamente prender a respiração por curtos períodos. Esse sujeito, gente, é simples, composto, desinicial ou inexistente. Você vai colocar. Letra E. Em 2, ainda no trecho 2. Qual é o sujeito de em um de nossos dois ritmos biológicos vitais? Então, você vai voltar lá na oração e dizer qual, primeiramente no trecho 2, e você vai dizer qual é o sujeito desta oração. Uma dica, volte sempre no texto ou no trecho para você verificar se está correto o seu sujeito. Vamos lá. Letra F. Em 3, quer dizer, no trecho 3, como você classifica o sujeito da oração? Quero um remédio para pulgas. Esse sujeito, gente, simples, composto, inexistente, desinicial. Classifica. Em seguida, diz: leia o texto a seguir para responder as questões 2 a 4. Qual a origem da vida na Terra? Durante séculos, houve várias respostas para essa pergunta. A mais comum é religiosa. A vida teria origem em um evento sobrenatural. Houve também quem acreditasse que a vida surgia espontaneamente a partir da matéria, tese conhecida como a geração espontânea, que prevaleceu até o século XIX. E houve também quem sugerisse que a vida e a matéria coexistem desde a origem do planeta, ou seja, a última teoria é que a vida e a matéria elas iam ali se envolver e aí daria origem à vida, ao planeta, aos seres humanos. Então, são várias teorias. Página 9, vamos lá. Página 9, questão 2, diz o seguinte: como se classifica o sujeito da primeira oração do trecho citado? Justifique sua resposta. Então, gente, a primeira oração é: durante séculos, houve várias respostas para essa pergunta. Então, preste bem atenção naquelas regrinhas onde fala do verbo haver, no sentido de existir, quando acontece isso, esse sujeito é tananã, tananã. Dica, hein? Vamos lá. Terceira questão. Sobre o texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, nós temos aí letra A até a letra G para você analisar o que seria verdadeiro e o que seria falso. Então, gente, uma dica, nós temos 1, 2, 3 alternativas que são falsas e o restante são alternativas verdadeiras. Analise. Questão de número 4. No trecho, tese conhecida como a geração espontânea, que prevaleceu até o século XIX. O termo prevaleceu refere-se a matéria, a tese ou a geração espontânea. Uma das alternativas está correta. Questão 5. Qual o núcleo do sujeito das orações a seguir? Sublinho, gente, não esqueça. Nós já comentamos sobre o núcleo do sujeito, que é aquela palavrinha mais importante, mas não esqueça. Primeiramente, você irá separar o que é sujeito e o que é predicado. O núcleo, qual é a palavra mais importante do sujeito? Sem aquela palavra, ele não teria sentido a oração. Analise, hein? Nós já tivemos aulas sobre isso. Vamos lá. Tem a alternativa de A até a letra E. Bom, no caso aí da quinta questão, você vai sublinhar, gente, todos os núcleos, tá? Núcleo do sujeito. Vamos lá para a questão 6, diz o seguinte: classifique o sujeito das orações seguintes. Você vai classificar A, B, C, D até a letra H. Você só vai classificar o sujeito, mas como você
muito dedicado, muito inteligente, o que você vai fazer? Depois que você classificar o sujeito em uma das quesitos que nós estudamos, em sujeito simples, composto, indeterminado, inexistente, do sujeito oculto, você, como é muito inteligente, se houver sujeito, você vai colocar entre parênteses qual esse sujeito. Faça isso. Vamos lá. Página de número 10 e última página da nossa atividade. Diz o seguinte. 7. Em quais dessas frases o sujeito é composto? Gente, analisem que nós temos aí duas alternativas com sujeito composto. Questão de número 8 diz: compare as orações seguintes. Eu tenho a oração 1, que diz: falaram que você não leu o livro, e a 2, que diz: roubaram meu carro. Letra A diz: qual é a classificação do sujeito dos verbos destacados? Nós temos falaram e roubaram. Então, preste bem atenção que não aparece nenhum sujeito na frente. Então, que sujeito é esse? Relembre. Vamos lá. Letra B. Na oração 1, quer dizer, falaram que você não leu o livro, o enunciador provavelmente sabe quem falou? Sim ou não? E diga provavelmente quem falou. Analise. Letra C. Na oração 2, o enunciador provavelmente sabe quem roubou? Sim ou não? E diga o porquê desse sim ou não. Letra D. Com base no que foi analisado, o que se pode concluir sobre o sujeito dos verbos destacados? Então, você concluiu algo na letra C e na letra B e na letra C, e você vai dizer o que você concluiu dos verbos falaram e roubaram. Ok? Dica, você vai dizer aí se o sujeito de um é parecido com o outro, se foi fácil de identificar ou não, e se é fácil de dizer que ações eles fizeram, ok? Vamos lá, 9ª questão. Leia as frases a seguir e faça o que se pede. Frase 1, 2 e 3. Você fará a leitura dessas frases. Em seguida, você dirá, na letra A, identifique se as orações apresentam o sujeito indeterminado oculto ou se são orações sem sujeito. Gente, você vai colocar na primeira qual é o sujeito, qual é o tipo de sujeito, na segunda qual é o tipo de sujeito e na terceira também. Se é sujeito simples, oculto, indeterminado, inexistente, sujeito composto, ok? Depois, na B, justifique a classificação de cada sujeito. Por que na 1 você colocou que era tal sujeito? Por que na 2 você colocou tal sujeito? E na 3 tal sujeito? Se apareceu ou não apareceu, se é simples, se é composto, se é inexistente. Questão de número 10. Assinale as orações que apresentam o sujeito indeterminado. Você irá analisar as orações de A até a letra E e 2 dessas orações terão sujeito indeterminado. Última questão, questão de número 11, que diz o seguinte: além das orações com sujeito indeterminado, algumas têm sujeito? Então, você vai dizer se uma dessas orações que estão acima tem um sujeito simples, composto, oculto ou inexistente. Uma das alternativas estão corretas. Agora, vamos à correção do nosso livro didático. Vamos lá? Queridas, iniciaremos a correção do nosso livro didático. Quero destacar que os alunos que me enviaram as fotos e registros com suas atividades respondidas, eu já vistei, computei seu ponto de participação e você já garantiu o seu ponto porque você tentou responder e respondeu corretamente. Acredito eu que você respondeu corretamente todas as questões. Nós aqui vamos ressaltar as questões uma por uma para que você verifique se sua resposta está coerente. Vistei o seu livro, vistei as fotos, calculei sua participação. Agora você verificará se as respostas estão corretas.
Quero ressaltar também que sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro didático, mas tem que estar dentro desse contexto, porque tudo que nós estudamos vai ter na lista de atividades, que será passado em outro momento, e nas avaliações. E todos esses dois itens equivalem à pontuação bimestral. Então, vamos lá. Queridos, vamos à correção do nosso livro didático. Eu quero ressaltar aos senhores que essa página da nossa prática de escrita, que aí é a nossa página de número 22, vocês fizeram o seu projeto de escrita, vocês escolheram o tema, sendo ele positivo ou negativo em relação das cotas nas universidades, porque perguntou se você era a favor ou contra essas cotas, na página 23. Todas as questões são pessoais, porque pede aí para você uma dissertação, exige a defesa de uma tese que expressa esse posicionamento, registre sua tese. Então, você teria um posicionamento, se fosse positivo ou negativo, como eu já citei, e você iria registrar nesse espaço aqui da 3. Na 4, diz, a tese precisa ser fundada por argumento, e registre, resumidamente, 4 argumentos. Então, sendo a favor ou contra essas cotas, você registraria aqui 4 argumentos. Na 5, uma estratégia argumentativa é antecipar os argumentos contrários ao seu ponto de vista para poder refutá-los. Registre 2 argumentos contrários, indique por que não são válidos. Então, você registraria 2 argumentos negativos se você for positivo. Se você for positivo, você coloca 2 negativos e diria por que eles não são válidos. Na 6, planeje a conclusão. O que você pretende apresentar? A proposta de solução. Pretende apenas reafirmar sua ideia inicial? Então, aqui você apresentaria a sua conclusão, ou seja, o desfecho de toda a sua dissertação. Na página 24, teríamos aqui, geralmente a dissertação escolar apresenta essa estrutura, a situação, problema, a discussão e conclusão. E nós comentamos isso durante a aula, a avaliação em reescrita eu farei individualmente, e na página 25, nós temos uma correção de forma geral, que diz o seguinte: organize as ideias. 1. Assinale as características da dissertação escolar. Então, resposta, letra A, letra C e letra E, seriam as respostas corretas. Segunda, o que é preciso apresentar em cada uma das partes estruturas básicas de uma dissertação escolar? O que a introdução apresenta? O que o desenvolvimento apresenta? E a conclusão, verifique se suas respostas estão corretas e pede para você completar o quadro. Bom, aqui é uma recapitulação dos verbos significativo nocional, de ligação e predicativo do sujeito. Vou aumentar aqui para os senhores, para vocês visualizarem melhor, ver se vocês conseguiram absorver os conteúdos dados e conseguiram fazer aí a definição e os exemplos que falam do verbo de ação, de ligação e o predicativo do sujeito. Espero que os senhores tenham acertado. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.